Bora aí. Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Voltando agora de um compromisso. São 13 horas e 10 minutos. 13 horas e 10 minutos. Certo? E não almocei ainda. Eu disse à esposa que eu ia almoçar em casa. Então estamos no trânsito, resolvendo o problema. Então, vamos seguindo, calorão, ó, deve estar em torno de uns 35 a 36 graus. A temperatura tá alucinante, né? Mas nós vamos indo aqui. Essas ruas imprensadas de Cachoeiro do Itapemirim. Aqui não é o centro não, tá? Aqui é a Igreja Deus é Amor. Já vim aqui algumas vezes, muito tempo atrás, quando era garoto. Deve ter o que? Quando era garoto? 40 anos, 35 anos atrás, mais ou menos. Minha mãe vinha nos eventos da Igreja de Deus é Amor. Hoje já está modesta, com poucas pessoas, né? Tudo mudou também. Aqui eu estou no trevo da Ilha da Luz, pegando a ponte aqui, ó. A Ilha da Luz, você não conhece, você que é mais novo, a gente tomava banho. Aqui passa o rio aqui, ele divide em dois braços, né? Um antes da companhia de água, que hoje antigamente era o SAI, depois passou a Citáguas e assim mais. E agora hoje é BRK. Então ele divide em dois braços. Então aqui no braço que por cima, onde nós estou chegando nessa rotatória aqui, ó. Aqui é uma rotatória. Eu morei em Cachoeiro em 1983 a 85. Eu morei em Cachoeiro. Então eles fizeram, a prefeitura fez aqui, né, no lado de cima do braço do rio, que ele é dividido em dois. Fez umas piscinas naturais, feito pela prefeitura. Então no fim de semana, Cachoeiro sempre foi uma cidade quente. Na época de verão, naquele tempo, as pessoas tinham dificuldade de sair para longe. E não era todo mundo que tinha carro. Hoje, o carro virou uma ferramenta de necessidade. Não é mais aquela questão, quem quer carro de luxo, ele vai comprar carro de luxo, né? Mas a maioria usa carro popular, entendeu? Carro menos potente, carro 1000, por exemplo. Então, naquele tempo não tinha isso, carro 1000, carro isso, carro aquilo, não tinha. E só as pessoas que tinham condições financeiras num nível elevado conseguia comprar carro naquele tempo. Até os anos 1986, 1990, 95, quando foi modificada a moeda. A moeda brasileira, ela mudou muito nesses governos. Nós tivemos uma transição do governo militar, tá bom? Tivemos a transição do governo militar para o governo eleito pelo povo. Para quem não conhece, a famosa Direta Já. É a Direta Já, dali
teve as eleições para o governo eleito pelo povo. Lembrando que há uma controvérsia sobre o regime militar. Uns dizem que foi ditadura militar, outros dizem que foi regime militar. Eu prefiro ficar com o regime militar, porque depois que eu li a história, eu fui entender realmente por que os militares assumiram. A princípio, eles não tinham essa intenção de ficar tanto tempo no poder. Mas devido a algumas circunstâncias, os militares foram ficando. Em 1986 foi feita a eleição para presidente da República, aonde seria feito a transição para o governo eleito pelo povo. Antigamente, nessa questão aí, quem votava era o Congresso. O que acontece? Ali a prefeitura fez várias piscinas naturais, aonde as pessoas todo fim de semana elas saíam de casa para tomar banho. Tinha piscina para criança, mediana, e aquelas piscinas para adulto, aquelas piscinas fundas. Isso que eu quero dizer para você. Aqui, essa cidade, ela foi sempre uma cidade quente. Inclusive, a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, hoje as pessoas têm carro. E naquele tempo as pessoas não tinham condições de comprar um carro. Muito mal uma bicicleta. A mudança da moeda, o poder de compra do brasileiro mudou. Depois teve essa roubalheira toda aí que você viu aí. Mas a intenção a princípio não era essa. Viram que tinha condições de tirar dinheiro do povo, aí deu no que deu essa corrupção total aí, que agora tem dificuldade para resolver. Certo? Nós estamos aí, estamos caminhando. Para quem não sabe, para quem não conhece a história aí um pouquinho do nosso tempo, antes do real entrar, antes de 1992, quando o presidente Collor assumiu, antes dele um pouquinho, a nossa moeda mudava de moeda constantemente. Foi Cruzados Novos, Cruzeiro Real, RV. Mudou o dinheiro, mudou várias vezes para poder tentar. O único plano que está dando certo até agora foi o Plano Real, que foi elaborado aí pela equipe do Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda. Só que antes disso era a inflação 70%, 80% por mês. Quando a inflação chegou a 40%, o que muita gente fez? Pessoas que tinham propriedades, elas vendiam suas propriedades. Olha só o que o negócio era. As pessoas vendiam suas propriedades e colocavam o dinheiro no banco a juro. O cara botava lá, vamos supor, 100 mil reais em juro. Ele tinha um rendimento mensal de 40 mil reais. Olha só, camarada. Então era muito mais vantajoso o camarada pegar o dinheiro dele, vender as terras e colocar o dinheiro no banco, do que ele trabalhar ou montar um próprio negócio. Você entendeu? Olha o que aconteceu. Fernando Collor entra como presidente da República. O que ele fez? Só que no meio disso tudo tinha muita coisa que aconteceu. Para ele poder ajustar a economia, era o pensamento. Ele congelou as contas de todo mundo.
As pessoas que tinham caderneta, conta em banco, as contas foram congeladas. Pra você ter ideia, tem gente recebendo aí no plano Collor até hoje ainda. Tem gente que morreu e não recebeu esse plano Collor até agora. Então congelou as contas, o dinheiro das pessoas ficaram bloqueados. Muita gente empobreceu naquela época. Pessoas que tinham poder aquisitivo, elas perderam muitas coisas do dia para a noite. Então, é sério o negócio. Hoje, o Collor de Mello tinha aquele... Ele foi eleito com aquele slogan: Caçador de Marajá. Esse foi o slogan do Collor de Mello nessa campanha. O slogan, o tema é forte, porque o pobre, pessoa de menos poder aquisitivo, não, esse aí tá do nosso lado, vamos votar nele. Votaram. Só que no seu governo foi bloqueado as contas das pessoas e também congelado. Eu não vou dizer que ele, assim, a princípio, sem eu entender muito, que eu acho que houve a intenção ali de dar uma segurada nas contas, para poder ele ter fôlego, o governo ter fôlego para poder negociar. Eu acredito que inicialmente a intenção foi essa, mas devido à condição financeira, o grau estrutural das pessoas nessa questão, e muita gente ter colocado suas reservas, suas economias nas contas que estavam rendendo, principalmente a caderneta de poupança estava rendendo mais de 40%, as pessoas, elas não sabiam do risco, elas desconheciam o risco. Moral da história, muita gente empobreceu. Hoje, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar muito. Você gasta mais do que ganha. Então o que eu digo? O desafio, ele é grande, mas se nós continuarmos firmes, buscando os nossos ideais, nós vamos alcançar. Não te preocupe se você está tendo dificuldade, se as coisas estão apertadas, se não está dando certo, se está difícil, se você não está tendo recurso. Não desista de lutar. Lute, se bata, corra atrás, porque tem coisas que é só nós que podemos fazer. Eu, você que podemos fazer. Tá certo? Um abraço, a gente volta a conversar numa próxima.